Na mensagem deste dia, eu quero falar que muitas pessoas vivem como se Deus estivesse morto. Como se tudo tivesse acabado ali na cruz, quando Jesus disse Tetelestai, está consumado, está pago. Como se o que Deus determinou não tivesse mais valor. Muitas pessoas estão no mundo do pecado achando que Deus não está vendo tudo. Eles não veem o agir de Deus no dia a dia. Eles não veem Deus fazendo coisas como fez anteriormente. Quando o povo de Deus estava escravo na Babilônia, a palavra diz que Deus moveu o coração de Ciro para invadir a Babilônia, colocar o seu povo em liberdade, e daí veio a reconstrução dos muros de Jerusalém, a reconstrução do templo, porque era uma determinação divina. Nos dias atuais, nós vemos os fundamentalistas muçulmanos do Estado Islâmico matando os cristãos ali no mundo árabe, mas nós vemos também Deus movendo o coração de Barack Obama para, juntamente com as forças aliadas, bombardearem aqueles que estão massacrando o povo de Deus. Isso é o mover de Deus, meus irmãos. Você está vendo hoje a política do Brasil uma vergonha. Cada dia que passa, mais corruptos são descobertos, revelados e são mostrados para a nação para que sejam envergonhados. Cumprimento da palavra de Deus. A profetisa Cindy Jacob, em 2013, esteve no Brasil, em Belo Horizonte, e disse que Deus estava dizendo que ia abalar os alicerces da corrupção, que ia sair das universidades, ia para os prédios públicos e ver aquelas manifestações da juventude, das pessoas saindo das faculdades, das escolas, invadindo os prédios públicos. Isso é o mover de Deus. É a mão de Deus. Deus move os corações para realizar os seus propósitos. Deus está vivo como nunca esteve. Vive e reina eternamente. Glória a Deus, aleluias. O profeta Elias foi um homem que surgiu a partir da revelação em seu coração de que Deus estava vivo e não morto, como muitos pensavam, conforme está em 1 Reis 16:34. Houve um homem chamado Riel, que sofreu a morte do seu filho mais velho no tempo em que estava lançando os fundamentos da cidade de Jericó para reconstruí-la. E por ocasião da conclusão daquela obra, quando colocaram as portas da cidade, morreu-lhes o filho mais novo. Tudo aconteceu de acordo com o que fora profetizado há mais ou menos 100 anos antes por Josué, referente a qualquer pessoa que empreendesse o trabalho de reconstrução de Jericó. Está no livro de Josué, capítulo 6, versículo 26. O ocorrido se deu nos dias de Elias, e com base no que ele pôde perceber de toda a situação, é que extraímos lições que continuam vivas até os dias de hoje. Não podemos viver como se Deus estivesse morto, não estivesse atento. Algumas pessoas até acham que Deus criou o mundo, entregou aqui e foi embora e só vem no final prestar conta. Não é assim não, irmãos. Deus dirige os caminhos. A palavra diz que nenhuma folha seca cai do pé de árvore sem a sua permissão, sem o seu querer. Naqueles dias de Riel, o betelita, ele edificou a Jericó em Abirão. Seu primogênito afundou, e em Sagube seu filho menor pôs as suas portas. 1 Reis 16:34. Riel significa Deus vive. No entanto, ao reconstruir uma cidade que Deus havia dito para não ser reconstruída, ele agiu como se Deus estivesse morto e não mais se importasse com o que havia dito. Mas Deus é fiel para cumprir. Tudo o que Deus disse vai se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra há de se cumprir. O preço que ele pagou por ignorar a existência divina e o poder da palavra de Deus foi a vida de seus 2 filhos. Muitas pessoas ainda hoje levam o nome de Deus nos lábios, nos carros, no pescoço, ou até mesmo tatuam no próprio corpo, mas vivem como se ele não existisse. Elias não fez assim, e por isso teve a sua vida totalmente transformada. A palavra de Deus está viva como nunca, meus irmãos. Quando o profeta Elias, diante do rei Acabe, profetizou seca por um período de 3 anos, ele foi muito claro ao dizer ao rei: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá em Israel. 1 Reis 17:1. O caso com os filhos de Riel se deu nos dias de Elias. Ele observou tudo e certamente chegou a uma conclusão, que a palavra de Deus continuaria viva e ativa em sua geração. Se a profecia de Josué se cumpriu naquele tempo, todas as demais palavras divinas se cumpririam igualmente. Aqueles eram dias difíceis na relação espiritual do povo com Deus. Tempos de idolatria, afastamento de Deus, indiferença com Deus. Como consequência desse tipo de comportamento e de pecado na nação de Israel, seriam atraídas as maldições pronunciadas em Deuteronômio 28, de 21 a 22. E os teus céus, que estão sobre a cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra, pó e poeira dos céus descerá sobre ti até que pereças.
foi com base no comportamento de Israel e nas exigências divinas que Elias não hesitou em proclamar a ausência de chuva sobre Israel. Diante daquele rei Acabe, aquele rei terrível. Se Josué, capítulo 6, versículo 26, se cumpriu na família de Israel, Deuteronômio 28, 21 e 22 também se cumpriria com a nação. Para nós que vivemos nos dias de hoje, não é diferente, meus irmãos. O Deus nos dias de Josué e de Elias continua vivo e reinando. O céu e a terra se submetem à sua vontade e às suas ordens, da mesma forma que era naquela época. Cabe a nós abraçarmos suas promessas ou os seus juízos mencionados nas Escrituras, aplicando profeticamente essas verdades para a demolição dos projetos malignos e estabelecimento das colunas divinas. Veja bem, aqui em Mossoró, a minha terra onde vivo, há uma seca de 4 anos, estamos marchando para o 5º ano de seca, uma escassez de água. As pessoas já estão racionando a água, não há chuva, não há alimento suficiente, é tudo muito caro. Há muita poeira, como diz a palavra de Deus. O céu está de bronze, a terra está de ferro, e a poeira será por chuva, diz a palavra de Deus, porque aqui se pratica idolatria como nunca. Estão planejando construir aqui em cima da Serra Mossoró uma imagem de Luzia. Eles dizem que Santa Luzia é padroeira de Mossoró, mas não é não, Mossoró é do Senhor Jesus Cristo. Eles vão construir uma imagem enorme aqui, grande. Só que eles estão fazendo essa imagem em cima de uma serra, onde os filhos de Deus sobem naquele monte para adorar a Deus. E ali subirão os idólatras para adorar aquela imagem. O que Deus vai fazer com essa terra? Eu tenho alertado aqui nas pregações que eu faço. Ache ruim quem quiser. Eu não tenho compromisso com o homem, não. Meu compromisso é com Deus. E Deus está mandando dizer que o povo que se dobra diante de imagem de escultura vai pagar o preço. Aqui e no inferno. Vão pagar o preço. Porque Deus não dá sua glória para ninguém. Deus se alegra, meus irmãos, é com a retomada da chuva. Deus não quer miséria para ninguém não, mas Deus só abençoa os seus filhos. Deus só cuida dos seus. Acorda, sai dos pés dessa imagem que tem boca mas não fala, tem olhos mas não vê, tem ouvidos mas não escuta nada, tem mãos mas não te apalpa nem te pode segurar. Deixa de carregar a imagem, venha a ser carregado por Jesus Cristo, por Deus. Deus está falando ao teu coração. Não renda cultos a nenhuma imagem, não se prostre diante de nenhuma obra das mãos dos homens, porque é um Deus puro verdadeiro, o Deus que fez os céus e a terra, que exige de você fidelidade para também ser fiel com você. Oh, glória a Deus. Deus não quer faltar de chuva não, Deus quer abundância. Deus nos criou para comer o melhor dessa terra, mas os idólatras estão trazendo a essa terra as maldições que estão em Deuteronômio 28. Oh, glória a Deus. Na medida em que reconhecemos a soberania de Deus em nossas vidas e nos curvamos diante dele, inevitavelmente Deus transformará maldições em bênçãos e terras secas em mananciais de água. Está em 1 Reis 18, 39 a 41. As duas experiências relatadas anteriormente referem-se à casa de Riel, e a retenção das chuvas foram consequência do juízo divino profetizado em tempos remotos. Porém, havia muitas promessas positivas de bênçãos que poderiam se cumprir da mesma forma nos tempos de Elias. Ele sabia quais eram essas promessas e também buscava seu cumprimento. Se houver arrependimento, quebrantamento de coração, retorno ao Senhor Jesus, a chuva do reavivamento será liberada novamente. Oh, glórias a Deus! Conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 13 e 14. O profeta Elias fez um grande esforço na tentativa de levar toda a nação ao arrependimento. Conseguiu uma grande declaração de fé. Só o Senhor é Deus ali no Monte Carmelo, dizia o povo, após a derrota dos profetas de Azerá e de Baal. Só o Senhor é Deus, diria o povo. E em seguida o que foi que aconteceu? Ele declarou sem titubear o ruído da abundante chuva que estava para cair. Aleluia, glórias a Deus. Quando o povo renunciou àquelas imagens de escultura, Deus derramou dos céus uma chuva sem medida. Assim será em nossa vida, quando nós decidirmos desfrutarmos das promessas de Deus. Nós não, vocês, porque eu não me curvo diante de imagem de escultura não. Já tive os olhos vendados, mas a verdade de Deus me libertou. Glórias a Deus. Essas promessas estão disponíveis para nós. Haverá sobre você ruídos de abundante chuva de bênçãos. Reavivamento, revestimento e dons espirituais serão evidenciados em nossas vidas, como está escrito em 2 Crônicas 7,14. Jesus está vivo e suas palavras continuam tendo o mesmo poder, o mesmo efeito que no passado. Não podemos viver como se Deus não existisse ou como se suas palavras não tivessem mais valor. A promessa diz respeito a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2,39. Levanta a tua cabeça, olha para cima, olha para o céu e veja a grandiosidade do que Deus tem para fazer na tua vida. Prega a verdade. Hoje tem muito pregador que não quer mais pregar isso não. Quer pregar bênção, é vitória. Meu irmão,
A bênção e a vitória só chega se você não estiver debaixo de maldição. Se você estiver nos pés de uma imagem e dizendo que ama Jesus, tua boca está falando em vão. Tu tem que adorar a Deus. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Só o nome dele é santo e poderoso. Só Ele foi para a cruz. Não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem Expedito, não tem ninguém. É só Jesus. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5 está escrito, pela mão de Deus está escrito: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem é o mediador. Por isso que Ele veio ser homem, para se tornar o nosso mediador. Por isso que Ele foi para a cruz, morreu para se tornar o nosso mediador. E agora você menospreza o sacrifício de Jesus, se prostrando diante de um pedaço de gesso, de um pedaço de madeira, de um pedaço de bronze, se prostrando diante de uma imagem que é, acima de tudo, a obra do homem. Olha, eu conversei uma vez com um homem aqui no Nordeste que fazia imagem de madeira. Ele já morreu. E eu disse a ele: o senhor acredita nas imagens que o senhor faz? Sabe o que foi que ele me disse? Não. Eu disse: por que o senhor não acredita? Ele disse que eu pego um tronco desse pau, corto no meio, da metade eu faço uma imagem e da outra eu faço um coxo para dar de comer um porco. E para mim é a mesma coisa. Está vendo só? Só que ele fazia aquilo, centenas, às vezes milhares de pessoas se prostravam diante daquele pedaço de madeira, o adorando, irritando a Deus, ferindo o coração de Jesus. Gente, abra os olhos, veja a glória de Deus. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Fique em paz e adore só a Deus, pois só Ele merece o teu louvor e a tua adoração. Até amanhã com as bênçãos de Deus.